Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela vossa presença. Que seja um bom estudo para todos nós esta noite, em que a proposta é falarmos um pouco da meditação em relação com a prática mediúnica e a nossa motivação para este trabalho vem de uma pergunta que uma equipa de estudiosos de espiritismo fez e que foi a seguinte: o que é que o médium poderá fazer para diminuir as cores anímicas da faculdade que é portador? Ou seja, o que é que o médium pode fazer para reduzir a sua interferência pessoal, vamos pôr assim, na sua prática mediúnica? E a resposta de Divaldo Franco a estes estudiosos, que escreveram depois um livro sobre este tema, foi meditar. E acrescentou: enquanto o sensitivo não se habituar às disciplinas da meditação, os seus registros mediúnicos passarão pelo seu inconsciente como uma corrente num tubo em forma de U. Eu arranjei aqui um exemplo desse tubo, contaminando-se, ao passo que, se ele estiver harmonizado pelo hábito da meditação, os seus registros transitarão pelo superconsciente, apresentando-se escoimados, ou seja, livres das impurezas da sua personalidade. Esta resposta é tudo menos simples, de Divaldo. Só a resposta, ou antes, todo o trabalho que vamos apresentar hoje é para tentar desdobrar um bocadinho esta resposta. Para já tem ali termos científicos de Freud. Superconsciente, enfim. Vamos falar um pouquinho, muito ao leve, sobre isso. E depois vamos dar aqui uma outra visão de meditação que não é muito comum relacionada com a cultura em que estamos, a cultura ocidental. Porquê? Porque meditar no Ocidente é essencialmente associado a refletir sobre. Vou meditar no assunto, vou pensar sobre o assunto. Mas meditar, isso, na verdade, nem sequer não deve ser utilizada a palavra meditar sobre isso. Nós é que usamos isso, mas a meditação, apesar de ser também uma atividade mental, não tem a ver com o refletir sobre alguma coisa. Na verdade, porque se fosse só isso, nós não tínhamos este acesso a que fala aqui Divaldo, à questão do inconsciente e tudo mais. Mas temos uma outra motivação que encontramos para este trabalho, que encontramos no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que nos diz que o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio, pondo as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. Ora, o que está na base daquilo que nós entendemos por pensar, refletir e meditar é o pensamento. E, portanto, vamos falar um pouco acerca destes três verbos, para depois chegarmos então à questão da meditação na prática mediúnica. Pensar, todos sabemos o que é, todos o fazemos muitas vezes por dia. E tem a ver com formar ideias. Eu juntei ali aqueles dois porque pensar ou refletir, em termos de significado, acabam por ser sinónimos. Mas pensar está muito associado a raciocinar, etc. Já refletir, enquanto verbo transitivo, digamos assim, significa mudar de direção, e nós vemos isso, por exemplo, quando a luz reflete na água, ou, se for entendido como um verbo intransitivo, tem a ver também com pensar um bocadinho mais demoradamente sobre alguma coisa. Ou seja, já é uma reflexão mais profunda, é pensar durante mais tempo, digamos assim. Meditar já é um pouquinho mais. O que é que se entende por meditação? De uma forma muito simples, é como desenrolar um novelo, desenlaçar um novelo em que nós próprios estamos enrolados. E nós vamos ver ao longo do trabalho que este novelo somos nós mesmos. Então, meditar é desenrolar, desenlaçar este novelo que nós próprios somos e aprender a voltar ao momento presente. Aprender a ficar com o que somos. Aprender a ser amigo daquilo que somos.
Aprender a ser amigo de uma coisa que nos influencia em muito, que é a nossa mente, e para isso nós precisamos de a conhecer, e por isso é que a meditação vai estar sempre associada ao processo de autoconhecimento. Aprender a ser amigo de tudo o que está na mente, inclusive sentimentos ou pensamentos de solidão, de medos, de ansiedades, de tristezas, de alegrias, de preocupações, de agitações. Vamos aprender a ser amigo como? Vamos ter que aprender a conviver com tudo isto. Porquê que isto é importante? E porquê que isto é difícil? Porque todos nós somos especialistas numa coisa, que é em fugir. Nós gostamos de fugir do momento presente. E, provavelmente, eu estou aqui a falar acho que ainda nem há 5 minutos, mas a vossa mente já deve ter ido para alguma coisa que aconteceu no dia de hoje, para alguma coisa que ouviram, para alguma coisa que viram na televisão, para o trânsito que estava na entrada de Lessa, por causa de uma festa. Então nós fugimos e temos muitas coisas. A sociedade ocidental, aliás, a palestra da semana passada, do Isaías Souza, falou precisamente sobre isto. De muitas coisas que nós temos para fugir. As redes sociais são uma delas, mas temos e-mails, temos os trabalhos, temos as compras, temos o chocolatinho e a bolachinha. Tudo isso são coisas para nós fugirmos de alguma coisa que está em nós. Todas essas coisas, como também explicou o Isaías Souza, são boas ou podem ter bons propósitos, mas também são profundamente distrativos. E é aqui que nós nos afastamos da meditação. Então, uma das coisas, qual é... Vamos já começar a falar dos benefícios, porque só quando nós falamos dos benefícios é que prestamos atenção. Então, uma das coisas boas de uma prática de meditação diária, ou uma das mais-valias, é dar-nos um momento de silêncio, mas ao mesmo tempo, e já sei que algumas pessoas já estão a dizer, qual silêncio? Eu se me sento para meditar, aquilo é uma confusão. Parece que estou no meio de um remoinho porque a minha mente não para. Mas é pelo menos nós vamos conseguir aperceber-nos disso. Vamos conseguir aperceber-nos que a nossa paisagem interna, digamos assim, está uma grande confusão. Está um grande remoinho. Então, esse é logo o primeiro benefício. Eu consigo aperceber-me de como eu estou. Porque normalmente eu estou em modo fazer uma coisa atrás da outra e não presto atenção a como estou. E um exemplo muito simples é, alguém se apercebeu de quando respirou hoje? Não. É um ato automático, nós sabemos, mas ninguém se apercebeu disso. Provavelmente. Segunda questão, que é muito associada à meditação. Se eu meditar, eu vou ser a pessoa mais pacífica do mundo e nunca me vou irritar com ninguém e os meus problemas vão se resolver. Não. A meditação não vai resolver problemas de ninguém. Vai dar-nos ferramentas para... mas eu não vou tornar uma pessoa mais pacífica. Eventualmente. Eu costumo dizer que a prática da meditação regular, consistente e constante, portanto, não é eu meditar hoje e só vou meditar daqui a um mês, novamente, isso não vai ter efeito nenhum, como nenhuma aprendizagem tem, mas então eu já não me vou passar com alguém. Não, eu posso me passar com alguém, pode-me dar os 5 minutos na mesma. A diferença entre quem medita e quem não medita é que a pessoa que medita vai conseguir decidir se vai dar um murro na mesa e se vai lhe dar os 5 minutos ou não. Enquanto que a pessoa não medita, vai lhe dar os 5 minutos e a coisa descarrila por ali afora e a pessoa não tem qualquer controle sobre as suas reações emocionais. Como e porquê? É o que nós vamos tentar perceber. Antes de irmos aprofundar a questão da meditação, vamos voltar ali ao refletir, porque também é uma confusão que se ouve muito, inclusive é no meio espírita, e referem esta questão 919 do Livro dos Espíritos como um exemplo de meditação. Mas um exemplo de meditação como nós costumamos associar a meditar a refletir sobre. Ok, pode ser, é uma questão de palavras e de linguagem. Mas aquilo que Santo Agostinho nos propõe nesta questão 919 é para refletirmos sobre aquilo que fizemos durante o nosso dia, como uma forma de melhoria pessoal.
não é tecnicamente, digamos assim, uma meditação. Então o que é que ele nos sugere? O que fizestes e com que objetivo fizeste durante o dia de hoje? Fizeste algo que feito por ontem reprovarias? Se outra pessoa fizesse aquilo que tu fizeste, tu reprovarias? Fizeste algo que não ousarias confessar a alguém? E se desencarnasses agora e entrasses no mundo dos espíritos, terias alguma coisa a recear? Estas são as sugestões de Santo Agostinho para nós fazermos a nossa reflexão diária, pessoal, com vista ao nosso melhoramento íntimo. Mas estes autores do projeto Filomeno de Miranda desdobraram estas mesmas questões noutras ainda mais práticas e nós, se fizermos estas reflexões, tivermos este hábito, podemos desdobrá-las ainda mais. Por exemplo, tenho faltado a coragem de me desculpar, de pedir desculpas, de explicar determinadas decisões que eu tomo, determinados comportamentos que eu tenho. Será que eu me deixo influenciar por julgamentos que são feitos por outras pessoas, agindo como se esses julgamentos fossem meus? E nós vamos ver que esta questão do julgamento é um grande obstáculo à meditação. Falei mal de alguém. Eu gosto especialmente deste, tenho tido a coragem moral de discordar da opinião de alguém em relação ao caráter das pessoas de quem penso de forma diferente. Tudo isto, segundo os autores, são desdobramentos daquelas perguntas propostas por Santo Agostinho. Porquê que isto é importante? Sobretudo esta questão de eu ter a coragem de discordar de outras pessoas, não propriamente ser agressiva ou qualquer coisa do género, obviamente, de eu me deixar influenciar pelos julgamentos dos outros. Ainda hoje, no Jornal Público, um escritor português dizia isto, que nós somos 100% dependentes da opinião dos outros. Ok, a opinião do escritor não é um cientista, não é um estudo científico, mas se calhar não está assim tão longe da verdade. Quantos de nós não nos deixamos ir na onda daquilo que os outros pensam? Outro escritor dizendo o seguinte: a vida que parece uma linha reta não o é. Construímos apenas uns 5% da nossa vida. O resto fazem os outros. Porque vivemos com os outros e às vezes contra os outros. Mas essa pequena percentagem, esses 5%, é o resultado da sinceridade consigo mesmo. O que é que isto tem a ver com meditação? O que é que isto tem a ver com prática mediúnica? O que estes dois escritores aqui têm em comum nas suas opiniões é: nós vivemos mais de acordo com o que os outros pensam e com o que queremos que os outros pensem, as tais das aparências. Aquilo, novamente, remete para a palestra da semana passada, em relação ao uso das redes sociais, do que preocupados com sermos sinceros connosco mesmo. Às vezes nós criamos aquilo que se chama como personas, não é? Criamos uma máscara para nós, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou assado, e criamos uma máscara para os outros. Exemplo muito prático. Aquele senhor de família que é uma joia de pessoa lá fora, ajuda os vizinhos a transportar os sacos, vai visitar todos os idosos da cidade, mas em casa transforma a vida de toda a gente no inferno. Ninguém conhece ninguém assim, só sou eu. É um exemplo. Criamos máscaras para os outros, criamos máscaras para nós. Eu sou muito bonzinho, eu até ajudo muito os outros. Mas onde é que fica a sinceridade consigo mesmo? Então, como é que eu consigo esta sinceridade comigo mesmo? A proposta é a meditação. Porquê? Porque se eu não conheço aquilo que mais influencia a minha vida, que é a minha mente, e já lá vamos falar sobre isso, como é que eu vou ser sincera comigo? Eu vou basear-me em estereótipos e em ideias feitas, sem sustentação. Porque, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. Aliás, esse é o fenómeno por base
das redes sociais, camaradec. Não, eu quero estar juntinha daquele que concorda comigo, daquele que pensa como eu, que é a coisa mais pobre que existe. Eu costumo dizer que uma sala de onde dá muita vontade de sair é uma sala onde eu não tenho ninguém que saiba mais do que eu, ou que seja melhor do que eu. Dá-me logo vontade de sair dessa sala. Porquê? Porque não tenho nada em que aprender ali. Mas nós gostamos é de estar, eu vou-me juntar, eu vou fazer grupinho só com aqueles que pensam exatamente como eu. Os que discordam comigo não interessa. Então o que é que aprendemos? Vivemos numa bolha, vivemos numa câmara de eco. Faltamos à sinceridade connosco mesmos. Então o que é meditação? Vamos lá à meditação. Passámos a parte de pensar, refletir, vamos à meditação. No livro Alegria de Viver, Joana de Ângeles diz-nos que meditar é reunir os fragmentos da emoção num todo harmonioso que elimina fobias e as ansiedades, liberando os sentimentos que encarceram o indivíduo, impossibilitando o avanço para o progresso. Mas meditar não era só estar em silêncio. Eu uma vez tive um professor de meditação que dizia a meditar é só sentar e ser feliz. Na altura em que eu ouvi dizer isto, eu assim, vamos já embora porque acho que isto é impossível. Se eu nem a correr e a saltar e a trabalhar consigo ser feliz, como é que eu a sentar só vou ser feliz? Estava longe de perceber. Precisei de alguns anos para perceber aquela frase. Mas a principal, pelo menos da minha experiência, vantagem de meditar é que nos dá uma prova irrefutável, e nós precisamos destas provas, de que nós não somos os nossos pensamentos. De que nós não somos as nossas emoções. Provavelmente, todos nós acordámos hoje muito bem dispostos, passado 2 horas irritámos com alguma coisa, depois desesperámos um bocadinho, eventualmente lembrámos de alguém próximo ou que desencarnou, ou que está doente, ou que precisa de ajuda, que está numa situação complicada, e até podemos ter chorado um bocadinho, e está tudo bem, faz bem chorar. Depois vemos um filho, ou vimos uma neta, ou vimos uma flor, ou demos umas festinhas num cão e alegámos novamente. E, portanto, ainda nem chegámos à hora do almoço e já passámos por vários estados emocionais. E agora estão, se calhar, com outro estado emocional. Então, isto significa o quê? Será que eu me posso definir pelas emoções? Se elas passam assim tão depressa e se dependem só dos outros? Também, já pensámos, só hoje, pelo menos, já tivemos mais de 20 mil pensamentos. Nós sabemos todos de cor. Então, será que nos podemos definir por eles? Se eles são temporários, se eles vêm e vão? Também não nos podemos definir por eles. A meditação vai nos dar esta oportunidade de observar os pensamentos, de testemunharmos os pensamentos, porque o meditador é o testemunha, não é? Observa os pensamentos a irem e a virem, como as nuvens a passar. Eu percebo que os pensamentos vêm e vão, vêm, adquirem uma forma, dissolvem-se e dissipam-se. Então eu não me posso definir por uma coisa tão temporária e tão passageira. Com o tempo, com a prática consistente, eu vou perceber que os meus pensamentos sou eu, de facto, são meus, eu tenho-os, mas eu não sou só os meus pensamentos. Hoje em dia nós ouvimos dizer, tu és o que pensas. Sim, mais ou menos, se eu tiver isto em conta. Porque a prática da meditação vai-me provar diariamente o contrário. Prova-me algo aparentemente contraditório, é que A é igual a B, mas B é diferente de A, ou seja, eu sou os meus pensamentos são diferentes daquilo que eu sou. Eu não me resumo só aos meus pensamentos. E com o tempo eu vou descobrir outras coisas. Vou descobrir que eu não sou só este corpo, porque este corpo também vai mudar todos os dias. Ontem eu fazia o pino, hoje não levanto uma perna. Que eu não sou as experiências que este corpo sente. Hoje eu estou saudável, amanhã estou doente. Que eu não sou a minha mente, por aquilo que eu acabei de dizer, os pensamentos estão sempre a mudar.
e que eu não sou as impressões que essa mente tem. Eu não me resumo a isso. Mas para eu entender isto, eu preciso de ir limpando a minha mente. Eu tenho que ter uma mente e um intelecto claros para conseguir fazer esta análise. E essa clareza vem do quê? De eu não ter julgamentos destrutivos e preconceitos. E por isso é que o autoconhecimento tem que ter sempre uma base, digamos assim, filosófica e teórica subjacente, que no nosso caso é o espiritismo. Porque, contrariamente ao que nós muitas vezes, se calhar, quando pensamos em meditação, pensamos logo naquelas estátuas orientais, do Buda, assim, com os olhos muito suaves. Mas esquecemos que não foi por meditar que ele adquiriu o conhecimento só. A meditação pode ter outros propósitos, e o Livro dos Espíritos aponta-nos para isso, curiosamente. Por exemplo, na questão 657. E ele alerta-nos: Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só pense nele, pois impôs-lhe deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório. Então, Filipe, estavas a falar dos benefícios da meditação e agora estás a dizer que isto não se pode fazer muito tempo. Isto não é um problema para nós, porque o problema no Ocidente é que meditamos a menos. Meditamos muito pouco, ou não meditamos quase. O que o Livro dos Espíritos nos dá é uma proposta de equilíbrio entre o quê? Entre o mundo interior e o mundo exterior. E neste momento nós vivemos num desequilíbrio em que damos demasiada atenção ao exterior e muito pouca atenção ao mundo interior. Então, nem passar todo o tempo em meditação, nem desprezá-lo, é o que nos propõe o Livro dos Espíritos. Na questão 772, vai-nos falar de uma outra questão que também vai ser trabalhada no Livro dos Médiuns, que é no silêncio. E este é o segundo grande benefício da meditação que nós podemos ter para nós. O silêncio é útil porque no silêncio pomos em prática o recolhimento. O teu espírito torna-se mais livre e pode entrar em comunicação connosco. Então, nesta questão, assinala-se a importância da meditação como um estado de silêncio, como um processo facilitador da mediunidade. Agora, será que é um silêncio só de palavras? Então, para eu meditar só preciso estar num sítio em que não se fala. Não, é essencialmente um silêncio mental. Mas um silêncio mental não significa não pensar, porque este é um outro mito que nós também tratamos aqui. Não pensar não é possível. Então, o silêncio mental não significa que eu não vou pensar. Isso só é possível em estado de coma. De outra forma não é possível, porque a mente é um fluxo contínuo de pensamentos. Não é possível nós não pensarmos. É possível nós não sermos arrastados pelos nossos pensamentos. E depois há uma outra questão, um outro obstáculo que nós esquecemos muitas vezes. É que nós não conseguimos ir de uma forma de estar muito centrada no nosso corpo, nas nossas necessidades físicas, fisiológicas, no trabalho, na vida externa, logo para a nossa vida mental. Nós não conseguimos saltar do corpo para a mente, digamos assim. Esquecemos o que temos no meio. Então, uma das coisas que nós temos no meio, entre o mundo externo e o interno, é, por exemplo, a respiração. Eu não vou falar de técnicas de meditação, mas a mais simples que podem ter é focar-se na respiração durante os momentos por dia. E ao longo do tempo, depois contam o que conseguiram, que benefícios tiveram. Só isto. Só seguir a respiração durante os minutos por dia. Só mais nada. Este estado de silêncio implica algumas coisas. Implica que eu sou capaz de ter controle sobre as influências externas. Ou seja, eu consigo evitar as coisas, digamos, más, as coisas ruins. E consigo abrir-me para as coisas boas. Porque se eu tiver, lá está, se eu ter o copo cheio, se eu deitar para lá alguma coisa, sai por fora.
Então eu vou ter que ser seletiva. E esta capacidade de silêncio, de meditação, vai-me dar esta capacidade de discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mau para mim. É impossível eu controlar estas impressões mentais que vêm externas a mim, aqui já estamos a falar de mediunidade, sem termos, digamos assim, uma dieta correta e relacionamentos construtivos. Então, começamos por onde? Começamos pelo controle das impressões sensoriais, ou seja, eu controlo o meu alimento físico. Quando falo alimento, não é de comida propriamente dita, é aquilo que eu vejo, com quem eu me relaciono, as conversas que eu tenho, o que eu vejo na televisão, o que eu leio, em que é que dedico a minha energia. Isso são as impressões sensoriais. Eu começo por controlar isso. Depois vou controlar as minhas ações. O que é que eu faço? E o melhor no controle das ações é agir sem esperar nada em troca. Ups, isto aqui é uma peça demais. Então, a primeira coisa, eu evito as coisas más e sou receptiva às coisas boas. Depois, ainda no livro dos médiuns, no item 341, Kardec vai estabelecer as condições que são imprescindíveis para se obterem comunicações mediúnicas de boa qualidade e que, como vimos antes, são a base para a meditação. Recolhimento, ou seja, vou deixar de parte a tagarela que eu tenho ali na minha mente, e o silêncio. E isto Kardec vai explorar este capítulo ao nível da formação dos médiuns, sobre a postura dos médiuns, e sem estas duas coisas vai ser difícil. Então, quando nós estamos a falar de meditação, estamos a falar sempre de como é que eu lido com o pensamento. Ora, e como é que se comporta então o pensamento? Eu já sei muitas coisas, eu já sei, por exemplo, como é que eu tenho eletricidade aqui na sala, já sei que a luz se comporta como onda e como partícula, sei as leis que a regem, sei que ela se pode propagar pelo espaço, também sei isso em relação à energia. Mas eu, sobre o pensamento, o que é que eu conheço sobre o pensamento? Se ele é tão central na minha vida, se ele é basicamente aquilo que controla a minha vida, o que é que eu sei sobre ele? O pensamento é algo que só existe na nossa cabeça. É um produto no cérebro. É um produto do cérebro. É o cérebro que o produz. Há algumas pessoas que pensam isso. Já defenderam e defendem isso. Mas quando temos uma coisa como a telepatia, e aqui já existem muitas evidências científicas a provar o fenómeno da telepatia, ou seja, a comunicação direta à distância entre duas pessoas, o que é que eu estou a dizer com isto? Eu estou a dizer que o pensamento, comunicação direta à distância entre duas pessoas, eu estou a dizer que afinal o pensamento pode sair da cabeça. Certo? E se ele pode sair da minha cabeça, eu também estou a dizer que ele pode ser captado por outra cabeça. Ou estou a falar assim nestes termos para ser mais fácil de entender. Então, o pensamento existe fora da nossa cabeça. Não está lá dentro do cérebro. Então eu tenho aqui, com base na existência de um facto, a telepatia, eu posso criar, digamos assim, a teoria de que o pensamento existe fora da cabeça. E é uma hipótese plausível. Então, eu vou dar outra vez àquilo que tinha dito há pouco, que é, eu posso estabelecer para mim que a mente existe fora dos limites do corpo. O que é que isto tem a ver com mediunidade? Qual é a influência do espírito sobre nós? Diz-nos no livro dos Espíritos, mais do que pudeis imaginar. Filipe, mas estás a falar daquela coisa da vibração, da lei da atração? Não, ainda não. Estou a falar de pensamento. Eu não posso afirmar uma realidade absoluta, ou a questão da vibração ou da interferência,
se existem factos sugestivos de que essa realidade existe a questão do pensamento. Então eu tenho que procurar factos para sustentar a minha teoria. Porque mesmo para aquelas pessoas que não acreditam que existe pensamento ou mente fora da matéria, eles vão se beneficiar disto. Por isso eu tenho que saber argumentar e explicar isto. Então vamos usar coisas que estão absolutamente comprovadas e demonstradas, de que a mente interfere na realidade. Porque sem isto não vale a pena falar em meditação. Nós sabemos que os pensamentos produzem uma química no nosso cérebro e que essa química no nosso cérebro vai atuar nas nossas células. As células vão responder a essa química. Isto é um facto científico. Então, a nossa mente vai interferir no funcionamento do nosso corpo. O nosso corpo e o nosso comportamento é definido pelo conteúdo da nossa mente. Então, eu posso afirmar, mesmo para ateus, que o pensamento é tão poderoso que pode definir a minha realidade. Eu olho para o Humberto e vejo ali com a sua cara tão séria e a minha realidade neste momento em relação ao Humberto é que ele está muito zangado. É a minha realidade. O Humberto pode estar muitíssimo feliz, mas eu olho para a cara dele, tenho um pensamento e crio a realidade que ele está muito zangado. E pode vir o Papa dizer-me o contrário, mas a minha realidade é de que o Humberto está zangado, mesmo que ele me diga que não. Mas o nosso corpo convive com outros corpos. É agora que eu vou falar de vibração e de atração. Ainda não. Quando existe esta tal química, nós vamos produzir nas nossas glândulas substâncias que vão ser responsáveis, por exemplo, pelo odor. O cheiro vem de partículas físicas. Por exemplo, as feromonas, que são substâncias químicas que vão provocar reações nos outros indivíduos. Por exemplo, se eu tiver medo, o meu corpo, eu vou transpirar e vou libertar essas feromonas, que são, por exemplo, detectáveis por cães. E, eventualmente, isso vai provocar uma reação de se defender e, eventualmente, de ataque. E estas feromonas, estas moléculas, elas propagam-se pelo ar. Mas nós produzimos também outras substâncias e vamos ter reações inconscientes. Então, estas substâncias, as feromonas que eu dei um exemplo, elas são produzidas pela nossa mente e vão provocar uma reação noutras pessoas, inclusive em animais. Então, mesmo o materialista, que não acredita em espírito, em existência de espírito, que não acredita em mediunidade, nem em comunicações mediúnicas, ele entende isto. Ele sabe que se eu tiver medo, eu vou libertar feromonas que vão provocar uma reação noutras pessoas e em animais. Então ele pode concluir que talvez seja bom não o vigiar e orar, porque ele será um materialista, mas pelo menos vigiar os pensamentos. Porquê? Porque eles podem mudar a minha realidade e a realidade ao redor dos outros. Então, quando eu vibro coragem, quando eu vibro firmeza, se eu vir que o Humberto está triste, alguma coisa eu lhe hei de passar. Um bocadinho mais, pode ser um bocadinho mais animado. Afinal, é para isso que vimos aqui ao Centro Espírita. Então nós sabemos que, e é-nos dito que o pensamento é uma secreção do perispírito, ou seja, do corpo espiritual que liga o espírito ao corpo. É matéria fluídica que manifesta os sentimentos e ideias da alma. Se é matéria fluídica, obviamente ele vai transitar por aí, ele vai andar a circular entre nós. Porque não há nada que seja fluídico que fique sempre contigo. Diz-nos ainda o livro Pensamento e Vida que o pensamento é património do espírito. O pensamento não é o espírito, que às vezes já há estas ideias assim mal transmitidas. É a nossa responsabilidade como emitimos ou expressamos, obviamente.
Agora, nós sabemos que os sentimentos dão origem ao pensamento e os sentimentos são sempre abstratos e indefiníveis. O sentimento está implícito no pensamento, mas são coisas diferentes. Ou seja, pensamento é diferente de sentimento. O sentimento está implícito no pensamento. E como nos diz no livro Instruções Psicofónicas, ditado por vários espíritos, o pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações da nossa individualidade. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Então, pondo isto de uma forma mais clara e em esquema, temos o perispírito, do qual, digamos assim, sai o pensamento. O sentimento está dentro do pensamento e é o pensamento que vai gerar as minhas ideias. A ideia, por exemplo, de que o Humberto estava zangado. Qual é, perante isto, já percebemos o que é o pensamento, já percebemos de onde é que ele vem, já percebemos que ele circula, qual é a importância da meditação em relação ao pensamento. Neste livro, que é o que nos dá a origem ao trabalho de hoje, diz-nos que a meditação é importante para direcionar o nosso pensamento para questões existenciais, ou seja, não estarmos só no comer, dormir e procriar, para focar o nosso pensamento no propósito de absorver conhecimentos para desenvolver valores e comportamentos, para registar e fixar ideias emergentes de dentro, ou seja, do nosso inconsciente, ou de fora, a fim de selecionar o material que é usável para o que não é usável. Para aquietar a mente, para que a consciência permaneça desperta e vivaz, para manter o espectador consciente e ciente da visão e da compreensão de Deus. E se isto não é útil para um médium, o que é que será? Portanto, os autores aqui, ao falar da importância da meditação, no capítulo que é dedicado a isto, já estão a deixar antever, eles depois vão explicar em mais detalhe, nós não vamos chegar a esse detalhe todo, porque é que isto é importante para um médium. Depois nós temos diferentes tipos de meditação que também não vamos aprofundar. Temos meditações para relaxar, focar, para expandir e a meditação sobre os valores. O que é que mais nos interessa a nós, espíritas? Que valores, já agora? Fazer coincidir palavras, pensamentos e ações. Retidão de conduta, sinceridade, sobretudo, a sinceridade connosco próprios. Simplicidade e humildade. Equanimidade, o que é isto? Eu conseguir, por exemplo, em termos físicos, não ficar apavorada porque está muito calor ou porque está muito frio. Eu consigo manter-me ali mais ou menos estável. Eu consigo controlar as minhas sensações físicas e mentais. Não ir lá para cima, para a euforia, mas também não ir para a depressão. Com autocontrole, pureza interior e para aquilo que mais nos importa, para o conhecimento de nós mesmos. Então esta reflexão sobre os valores vai ajudar-nos a reavaliar a visão que temos de nós mesmos, mudando e corrigindo percepções que tínhamos acerca de nós e dos outros. Porque se eu reflito sobre mim, eu vou obrigatoriamente refletir sobre os outros. E a forma como eu observo os outros vai também influenciar esse processo de autoconhecimento. Isso mesmo é-nos dito na página 54. Conhecer a si mesmo não é pura e simplesmente levantar defeitos e qualidades, mas sim entender o porquê das reações e comportamentos e tirar conclusões do estudo das particularidades. Deve-se fazer autoanálise sem julgamentos. Então, se eu percebo que sou um bocadinho, nadinha, teimosa, não vai-me ser muito útil eu estar ali a fazer um julgamento sobre isso. Eu tenho que perceber em que situações sou, porquê, o que é que espoleta aquele comportamento de ser teimoso, o que é que está na origem, o que é que está lá por baixo daquilo que é visível, porque o comportamento é só a parte visível e não é isso tanto que me interessa, a personalidade é só a parte visível. O que é que está na base? O que é que espoleta aquele comportamento? Se eu sou irascível, se eu fervo em pouca água, porquê que é assim? Porquê que eu tenho um pavio curto? Não é dizer que é bom e que é mau ter pavio curto, isso não serve de nada. É porquê que isso acontece. Se eu não percebo o porquê, eu não vou poder alterar a situação.
e sem condenações. O ideal é que o indivíduo seja capaz de criar uma dualidade entre o observador e o observado, como se fossem entidades diferentes, e assumir na análise a postura de espectador. Isto é, meditar. Na meditação, eu sou o observador de mim mesmo. Eu sou ao mesmo tempo o observador, a minha personalidade, os meus pensamentos são o objeto observado. No livro Homem Integral, Joana de Ângeles diz-nos que esta observação daquilo que eu sou, que no fundo é consciência, vai se expressar numa atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que se sabe e quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não permite mecanismos de evasão da realidade, aquilo que dissemos há pouco. Quando eu foco, quando eu oriento a minha visão, a minha prática, os meus dias, o meu pensamento, a minha meditação para aquilo que eu sou, eu já vou dar muito pouca importância e dedicar muito pouco tempo e energia a fugir de mim mesma. Para compras, para redes sociais, para snacks, para tudo aquilo que falamos, para entretenimentos. Eu não vou fingir que sei, eu não vou fingir que ignoro, também não vou não vou parecer que desconheço se sei. Portanto, aquela tal sinceridade connosco mesmos que nos falava Saramago. E esta descoberta de nós mesmos, este despertar da consciência, é como aprendermos a nadar. Nós temos que praticar. Por quanto tempo é que eu permaneço consciente? Quanto é que eu conheço de mim mesmo? Se olhar para aquilo que a meditação vai fazer, eu sou estas duas coisas. Eu sou consciente e inconsciente, diz-nos a psicologia, certo? Há pouco dizia Joana de Ângeles que meditar não nos serve só para perceber a nossa personalidade. Isso é aquilo que está na parte de cima do iceberg. O autoconhecimento vai trabalhar na questão dos valores e vai trabalhar, acima de tudo, na origem, no nosso inconsciente. Então, o que eu tenho com a meditação, eu vou conseguir aceder a esta parte invisível da minha consciência, que é aquilo que Freud chamou de inconsciente. É aqui que está o meu trabalho de conquista da minha consciência, de conquista daquilo que Joana de Ângeles chamou do ser integral. E esta conquista da consciência é um parto dorido. Porquê? Porque ninguém quer ir conhecer os seus conteúdos psíquicos. Há pessoas que são viciadas em psicólogos e em psicoterapias, mas nós não precisamos, ajuda bastante, temos profissionais para isso. Mas não é disso que estamos a falar. A meditação é uma ferramenta acessível a todos nós que nos permite chegar aqui. Mas depois nós precisamos de uma base filosófica sólida que nos ajude a lidar com o que vai emergir do nosso interior, do nosso inconsciente. Porque com o tempo, com a prática de meditação, às vezes vão surgir coisas que nós não gostamos muito. Às vezes vão surgir memórias que nós pensávamos que estavam recalcadas. Às vezes vão-nos surgir coisas que nós preferíamos não saber já acerca de nós. Às vezes vêm surgir coisas do nosso passado. E nós ou temos arcabouço para lidar com isso, aquilo que se chama traumas, não é? Ou temos arcabouço para lidar com isso, ou temos uma base filosófica muito forte, como o espiritismo, ou vamos para psicólogos e psicoterapeutas, ou fazemos tudo junto ao mesmo tempo. Aí as opções variam. O que Joana de Ângeles então nos sugere é a superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos que nos vão vincular com a nossa consciência plena. Por isso é que Jesus nos dizia: buscar primeiro o reino dos céus. Como? Fazendo ao próximo o que gostaria que nós lhe fizéssemos. Porque se eu busco primeiro o reino dos céus, se eu adquiro primeiro o essencial, tudo o resto é relativo. E fixo no amor esse processo de libertação. Amor primeiro comigo mesmo. E eu só posso amar se for completamente sincera comigo mesmo. Senão estou a amar máscaras, personas. Paulo dizia: desperta, ou tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta o quê?
Estava a dormir a pessoa? Não. É o despertar a consciência. Para quê? Para voltar a descobrir a alegria de viver. Quando o Buda despertou, em vez de despertar da consciência, que eles chamam de Nirvana, não é? Teve um discípulo que lhe perguntou: Senhor, já encontraste Deus? Se sim, onde é que Ele está? E ele teve uma resposta brilhante. Após penetrar na realidade de mim mesmo, encontrei Deus no mais íntimo do meu ser, em grandiosa serenidade e ação dignificadora. Para que é que servia a meditação mesmo? Para eu me conhecer a mim, penetrar na minha realidade, para perceber o que lá está, para além de todo o ruído mental, para eu adquirir serenidade e aquietar a mente e para eu agir melhor. Como é que eu vou para aquela parte de baixo do inconsciente? Ou seja, como é que eu descodifico aquilo que está submerso? Aqueles conteúdos psíquicos lá mais enterrados. Através da concentração, da oração, da meditação e durante alguns transes nas tentativas das experiências mediúnicas, o inconsciente faculta a liberação de várias das impressões que neles jazem, dando origem aos fenómenos anímicos estudados cuidadosamente por Kardec. Então, temos aqui as três coisas: concentração, meditação e oração. Diz-nos aqui no livro: o exercício mediúnico exige do médium uma capacidade de diminuir os pensamentos, fazer silêncio interior, manter-se focado no objetivo, o contato com outras mentes e transmissão das suas mensagens, primeiro pensando unidirecionalmente, depois interrompendo os pensamentos próprios para transmitir os do visitante espiritual. Estão a perceber porque é que a primeira pergunta foi: como é que eu diminuo o animismo nas comunicações mediúnicas? Quando nós vemos um médium a ter comunicações muito semelhantes em várias sessões, vemos que aquele tubinho do útero está ali um bocadinho cheio de lixo, que não foi limpo, que não está a ser limpo pelo próprio médium. Depois ele faz-nos outra pergunta: então como é que eu anulo a influência que estes meus conteúdos psíquicos, os meus, não estou a falar dos outros espíritos, esta influência dos meus conteúdos psíquicos do inconsciente, quando estou a agir enquanto médium ostensivo? Concentrar é deter o pensamento em alguma coisa. A concentração é a fixação da mente numa ideia positiva ou na repetição meditada da oração que edifica. Isto serve para o médium, mas também serve para o espírito que se comunica. Ou porque é que nas doutrinações nós dizemos: vamos pensar em Jesus? Ou quando vem uma comunicação mais complicada, se pede uma oração ao grupo todo para visualizar a figura de Jesus e fazer uma prece em conjunto. Concentração. A meditação faz parte das pessoas que compõem os grupos mediúnicos? Claro que sim, todos meditam, todos os dias. Sim, tanto da preparação, teoricamente é a resposta do livro, tanto da preparação que objetiva resultados de curto prazo, como também da que visa êxitos de longo prazo. O exercício da meditação promove eficazmente o aperfeiçoamento mediúnico em linha reta, de forma mais produtiva e equilibrada, sem vacilações que são decorrentes da falta de hábito de aquietar-se. É ponto pacífico que as comunicações mediúnicas de qualidade requerem de um médium uma mente tranquila e emoções harmonizadas. Apenas assim a mediunidade se estrutura adequadamente e se aperfeiçoa. Essa é a verdadeira educação do médium. Então a meditação é a verdadeira educação do médium. Vemos então que o potencial mediúnico depende essencialmente do quê?
da predisposição orgânica que todos os médicos têm, da experiência, obviamente, mas também de um conhecimento a nível moral e consciencial que não é possível sem a prática da meditação. Porquê? Porque é através da prática da meditação que nós vamos acessar à parte submersa do iceberg, aos nossos conteúdos psíquicos, aqueles de que nós fugimos e que muitas vezes nós não conhecemos de todo. Às vezes nós achamos, por exemplo, vou dar agora um exemplo mais pessoal, muito corriqueiro, para tornar isto mais tangível, porque estou com a sensação que fui demasiado teórica. Eu achava que não tinha medo de alturas. Atravesso uma ponte, nunca tive grandes problemas, não tenho vertigens. Mas há uns dias, depois de uns vários dias assim, em sítios um bocadinho escabrosos, digamos assim, a determinado momento eu via-me ao longo do dia, quando fechava os olhos, não era só quando ia dormir, quando fechava os olhos durante o dia, fosse para sentir o calor do sol, o que fosse, vinham-me imagens de precipícios. Eu, bom, então eu já andei a trilhar serras há tanto tempo e agora cada vez que eu fecho os olhos, vêm imagens de precipícios. E sempre que eu vou para aquele lugar, para aqueles lugares, ou lugares como aqueles, à noite eu sonho muito. Nós dizemos que sonhamos muito, mas eu normalmente não... É como se morresse, não me lembro de absolutamente nada, nem sequer da sensação de sonhar. Mas quando desligo das rotinas do dia-a-dia e vou para esses lugares, eu sonho muito e acordo sempre a lembrar-me. Não era eu a sonhar. E acordo com a sensação de que sonhei, até me lembro de algo. E normalmente são com pessoas conhecidas, que então isso para mim é raríssimo. Mas então nessa situação eu fechava os olhos e vinha imagens de precipícios. E depois no dia a seguir lá ia eu para aquelas carpas, caminhos de cabras e lembrava-me das imagens de precipícios que a minha mente criava. O que é que estava a acontecer ali? Eu não sei como eu fui psicóloga, nem me interessa fazer essas coisas, mas nitidamente eram conteúdos psíquicos que estavam ali a emergir. Porque se eu não tenho um problema de vertigens, se não tenho medo das alturas, então porquê que quando eu fecho os olhos me vêm imagens de precipícios? Se eu até estou ali por livre vontade e por prazer e por gosto. Há ali qualquer coisa no meu inconsciente se pôs a trabalhar. Eu muito bem, trabalha lá, que eu vou continuar aqui a olhar para as abelhas e para as serras e o inconsciente está a fazer o trabalho dele. Mas não posso reprimir. Eu podia facilmente ceder ao medo. Não, isto está a ser já muito escalar, está a ser muita altura, se eu dou um passo em falso, cai lá para baixo e desencarno já, podia ceder ao medo e deixava de fazer aquilo. Então ia ser condicionada por um medo. E é isto que nós temos que ir. Isto é um exemplo muito corriqueiro de nós tomarmos consciência do que está a acontecer realmente connosco, na nossa mente. E com a prática, e com a atenção e com a vontade, nós vamos conseguindo aceder e perceber de onde é que estes conteúdos estão a surgir, de onde é que isto está a vir. Mas não nos serve também só para isto. Nós sabemos que a máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Há uma história no livro Jesus no Lar que se chama A Caridade Desconhecida. E era uma conversa entre Jesus, na casa de Pedro, sobre como é que se podia praticar a caridade e a prática do bem. E todos estavam a refletir, lá está, não a meditar, a refletir sobre isso, e perguntavam a Jesus como é que alguém sem posses poderia ajudar outra pessoa. Já sei que vão pensar, basta um sorriso. Mas Jesus deu uma resposta um pouquinho mais elaborada. Ele deu o exemplo de alguém que era muito pobre, mas que queria colaborar e queria fazer o bem para o outro. E ele disse, essa pessoa passou a extinguir todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Perante a maledicência, retraía-se cortês. Respondendo a alguma interpelação direta, recordava alguma pequena virtude da vítima ausente. Perante a cólera fácil, considerava a ira como uma enfermidade e recolhia-se à quietude.
Perante insultos alheios, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso à sua alma, de vez que toda a denúncia torpe se perdia, inútil no seu grande silêncio. Tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. O seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. O que é que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo? Caridade em pensamentos, em palavras e ações. A meditação servia para quê? Ao nível do pensamento, das palavras e das ações. Aquele que é caridoso em pensamentos é indulgente para com as faltas do próximo. E por isso Jesus dizia: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. E isto não é possível sem a prática da meditação. Esta foi a bibliografia que usámos para o trabalho de hoje. Muito obrigada pela vossa atenção. Se houver, desculpem um pouquinho que eu adiantei um bocadinho na hora hoje. Se houver alguma questão, no final dos trabalhos estamos disponíveis. Muito obrigada mais uma vez e um excelente fim de semana. Obrigada. Vamos então, se assim for confortável, fechar os nossos olhos. Fazer uma respiração mais profunda. Visualizar a figura de Jesus. Preencher a nossa mente com essa figura. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Rogar a Jesus que nos proteja das sombras que se projetam de nós mesmos, que inspire as nossas decisões, pensamentos, sentimentos, que nos ajude a agir melhor, que o seu exemplo nos inspire a ser misericordiosos com o nosso semelhante, e rogamos-lhe também o auxílio e amparo para todos aqueles irmãos desencarnados que aqui se encontram, e que todos nós, em conjunto, possamos ser auxílio uns dos outros e conseguir reunir nesta noite força, inspiração, coragem, dedicação, compromisso, constância na direção da luz, na direção de Jesus. E que possamos sair daqui mais fortalecidos para a nossa semana, agradecendo ao plano espiritual desta casa por todo o seu trabalho e empenho, e pedindo-lhes o auxílio para que também nós possamos ser essa paz que almejamos para as nossas vidas. Muito obrigada a todos.